Vamos então dar sequência e continuar aqui, né, com a nossa barra de ferramentas. Eu vou abrir aqui uma página, né, dou um duplo clique sobre ela, Ctrl 0 caso você queira redimensionar a altura dela. A ferramenta que nós temos na sequência, depois da ferramenta de seleção, é a ferramenta de corte demarcado, que vai servir então para cortar uma parte da imagem. Eu vou em arquivo inserir e inserir uma imagem ou qualquer projeto. Eu estou falando aqui imagem, mas não seria aí somente imagem. Então inserir, clico, seguro e arrasto, ele coloca então no tamanho aí, né, que você quiser. Você pega a ferramenta de corte, automaticamente então ele vai selecionar aquele objeto. Aí aqui eu posso então definir a área de marcação. Vamos supor que eu só quisesse deixar esse curso de e essa área aqui abaixo. Então é um pouco diferente de como trabalham outras ferramentas de corte aí de outros programas que cortam toda a sua área. Aqui isso não vai existir porque você não vai poder fazer um corte na página desse jeito. Se você quiser diminuir o tamanho da página, eu já mostrei. Página, propriedades da página. Porém, se você quiser diminuir o tamanho de um objeto, é com a corte demarcado. Percebam que ao pegar a ferramenta de seleção agora, vou clicar fora, é como se ele interpretasse que a área da imagem fosse apenas essa mesma aqui em que eu cortei. Se eu pego a ferramenta corte demarcado, percebam que ao dar um clique sobre ela, ele volta a mostrar para mim aqui com essa linha vermelha, esse marcador em vermelho, a área da imagem. Então com isso eu poderia fazer o seguinte, eu poderia aqui continuar, né, redimensionando a minha imagem, aumentar para ainda, né, recuperar aquela área do corte. Então ela não foi 100% excluída, ela foi ocultada aqui, né, do meu projeto. Além dela, nós vamos ter a ferramenta texto. Aqui na ferramenta texto tem uma subferramenta, né? Toda ferramenta que tem essa setinha abaixo tem uma subferramenta ali acoplada, que é simplesmente o texto, né, vertical. Então esse texto aqui tipo, que é normal, vai fazer uma caixa de texto na horizontal. Lembrando que, ao contrário de outros programas, não tem como você somente dar um clique e digitar. Vocês vão ver eu fazer isso muitas vezes, porque eu tenho o costume, né? Todos os outros softwares da Adobe são assim. Aqui no Adobe Music não, você tem que clicar, segurar e arrastar, criando uma área de texto ou uma caixa de texto para depois você trabalhar com o conteúdo ali de texto interno. Ou então você dá um clique, só arrasta só um pouquinho, eu percebo que ele vai criar uma caixa menor e aí depois você pode redimensionar essa caixa também para o tamanho que você quiser. Vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta de seleção, aí eu posso ampliar e também posicionar ela, clicando aqui sobre a linha, no local em que eu queira. Vou voltar para a ferramenta texto para editar o texto, seleciono esse texto, aqui acima ele vai mostrar então somente as propriedades aí referente ao texto. Aqui os tipos de letra também podem ser acrescentadas aí outras fontes, basta você copiar e colar para dentro da página fontes aí, né, da pasta fontes do seu sistema operacional. Aqui você vai então trabalhar aí o tamanho, né, a cor da fonte, os tipos ali e alguns formatos. Deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais visível, né, que, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado. Você vai poder trabalhar aqui com opções de marcadores, tanto de símbolo quanto numerados. Você vai ter aqui algumas propriedades também para trabalhar a parte de hifenização do texto, a parte de parágrafo, links, tá só? Isso aqui nós vamos fazer depois passo a passo, quando nós já tivermos então criando o nosso projeto, e são essas as propriedades aí que nós temos para texto inicialmente, é bem tranquilo. Aqui abaixo dele nós vamos ter o retângulo, que é a ferramenta de forma, que nós já vimos anteriormente, então ele coloca aqui o retângulo normal, você tem algumas opções dentro do normal aqui para poder trabalhar, tá joia? Trabalhando com ele sobreposto, com ele aí com preenchimento de um botão do mouse, nós vamos ver também depois aí essas outras opções aqui, opções para colocar cor, colocar contorno, né, que é o traçado dele, a espessura do traçado, algum efeito caso eu queira aí aplicar. Nós vamos ter aqui também opções para trabalhar com links em objetos, porque eu poderia criar esse retângulo, colocar ele como se fosse um botão e aí atribuir um link aí para ele. Então é bem tranquilo aí também de trabalhar. Aqui abaixo nós temos a ferramenta mão, que é a ferramenta para posicionar a área, né? Vamos supor que tenha um zoom maior, ó, e aí eu posso posicionar ela. Não costumo muito utilizar, porque se você pegar outra ferramenta qualquer, como a de seleção, e pressionar a barra de espaço, ele já te dá essa opção. Então é bem mais prático, eu não vou utilizar essa ferramenta. Assim como o zoom também não vou utilizar, porque o Ctrl- vai afastar, o Ctrl+, vai aproximar e o Ctrl 0 aqui vai deixar a área justa. Então eu não vejo muita necessidade no uso dessas ferramentas por já ter costume de trabalhar com os comandos. E aconselho que vocês façam também, porque
isso aí acelera um pouco o processo e minimiza, né, tempo no projeto.